Olá, aqui é Marcelo Teles da Elite Bitcoin, com uma análise do mercado do Bitcoin e outros criptoativos hoje dia 2 de agosto de 2019. E você que está aí no meu canal de YouTube já há algum tempo deve estar assistindo falta dos meus vídeos. Fiquei meio sumido, tive uns problemas ao longo do ano aí e resolvi retomar. Eu agradeço muito as pessoas que mandaram mensagem para mim, e-mail, mensagem no Telegram, me incentivando a voltar a fazer as análises, aos meus amigos que cobraram de mim voltar a mexer com Bitcoin, e as pessoas que me procuraram até para fazer curso comigo e eu tinha até parado de fazer as análises, mesmo assim as pessoas me procurando fazer curso. Fico muito feliz e tô aqui voltando, espero que dessa vez seja para ficar com um ânimo novo e renovado para falar com vocês de Bitcoin. Bom, então vamos lá. A análise do Bitcoin, esse aqui é um gráfico semanal, né? O Bitcoin fez esse grande rally de alto aqui a partir do mês de abril, subiu aí com apenas uma semana aí de correção, né, no início de junho, e chegou aqui, rompeu a resistência dos 9K, e a hora que chegou na resistência dos 11, entre os 11 e 12K, em dólar, né, gráfico aqui da Binance. Se você me acompanha de algum tempo, você deve lembrar que eu não usava o gráfico da Binance, eu usava da Bitfinex ou da Bitstamp. Eu estou passando a usar da Binance porque eu acho que hoje é a exchange com maior volume e mais confiável quando a gente fala de Bitcoin. Tá? Então a gente não tem um histórico muito grande na Binance, mas sempre que eu quiser fazer um negócio com mais histórico eu vou usar um outro gráfico, mas para o dia a dia eu vou usar só os gráficos da Binance. Bom, voltando então aqui, no final de junho, o Bitcoin fez esse movimento aqui, esse candle de reversão na resistência, um candle bem feio. Né? A gente projetaria até uma queda do comprimento desse candle para baixo. Então seria possível uma correção até o 7K, né? Se seria a parada, digamos assim, que eu esperaria se realmente essa correção se confirmar. Né? A, a entrada de venda foi acionada na perda dessa mínima desse candle, né? Mas o Bitcoin ficou meio que de lado aí nessas últimas 1, 2, 3, 4, 5 semanas, estamos na quinta semana, né? Então a gente projetaria aí, então, aquela queda na região do 7K, que seria mais ou menos aqui, né? Seria essa região aqui que a gente buscaria uma correção. Na verdade, sempre quando o Bitcoin fica muito afastado da média de 21, a gente imagina que vai ou andar de lado até a média de 21 chegar nele, ou cair até chegar na média de 21. Então, a tendência no gráfico semanal segue uma tendência de alta, né? Mas a gente vai ver no gráfico diário que essa tendência de alta já não está mais tão forte assim. Vamos para o gráfico diário. Então aquele movimento daquele candle feio foi esse movimento aqui, né? Esse engolfo de baixo aqui, logo depois que passou a resistência aqui dos 11.500. Né? A gente fez uma correção, fez um fundo, fez um topo mais baixo do anterior e perdemos esse fundo aqui. Então a gente tem configurado aqui um perfeito pivô de baixa no Bitcoin. Né? Esse pivô de baixa corrigiu até essa região de suporte e resistência aqui. Daria para a gente traçar aqui talvez um retângulo para ilustrar melhor essa região zona aqui de suporte e resistência. Seria algo aqui assim. Né? Corrigiu e faz agora um fundo duplo. Né? Eu tenho dois fundos na região aqui. Um fundo... Cadê minhas setas? Esse fundo aqui. Opa. E esse fundo aqui. Que é um bom sinal de reversão. Se a gente utilizar aí o IFR como indicador de reversão, a gente vai ver aqui que temos um fundo e o outro fundo no mesmo nível, né? Então não tem aqui uma divergência clara aqui nesses dois fundos. Então não podemos considerar uma divergência, mas há uma divergência no MACD, né? Que temos um topo, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo aqui no MACD, que também não deixa de ser uma divergência, mas eu acho que as divergências no IFR são mais fortes. Uma coisa que a gente pode também utilizar como confirmação desse fundo é esse cruzamento aqui do MACD para cima. Então a gente pode imaginar
uma correção a partir desse fundo duplo aqui, ou correção, uma retomada do processo de alta a partir desse fundo duplo, né? E vamos olhar o que a gente pode pensar dessa correção. Então o fundo duplo, ele trabalha com essa resistência aqui. Então o preço do Bitcoin praticamente hoje chegou bem próximo a essa resistência, agora está formando um candle de reversão, né? Que numa análise fria só desse candle, vou dar um zoom aqui. Uma análise fria só desse candle na média de 50 aqui pode significar uma correção novamente para buscar o fundo aqui, ou pelo menos a região dos 9.600, né? Ou essa região de médias aqui, mas enfim, é um candle candle de reversão, uma sombra alta, né? Mas eu não faria trade somente por causa desse candle aqui não, tá? As médias já foram inclinando para cima, enfim. Se isso aqui for um fundo duplo, né? Se confirmar um fundo duplo, a gente vai ter a confirmação quando a gente romper essa linha pontilhada rosa aqui. O que a gente espera dos preços? A gente esperaria que os preços, uma projeção desse fundo aqui para cima, uma projeção de os preços irem testar os 12.300, os 12K, 12.300 aqui nessa região aqui, né? Além disso, a gente tem um sinal de reversão confirmando o rompimento da linha rosa pentilhada, que é um fundo duplo da forma do Adam e Eve, que é uma reversão bastante clássica, né? Se você não conhece, vamos lá, Adão e Eva, né? Adam and Eve pattern. Opa, Adam com M. Imagens, vamos lá. Então a gente tem um fundo do tipo Adam e Eve. Aqui tem uma imagem legal. O fundo Adam e Eve é um fundo com uma queda sharp, uma queda aguda, seguida com uma correção mais ovalizada, menos aguda, ou mais... como é que eu faria isso, esse negócio aqui? Uma correção mais lenta, mais longa, e que a gente projeta pelo nível da resistência aqui, da que a gente chama linha do pescoço, para cima, o fundo da segunda perna, da perna da Eva, né? Que é mais ou menos o que a gente fez aqui nessa projeção aqui do fundo duplo. Então, é um fundo duplo como outro qualquer, só o pessoal chama diferente por ser esse padrão Adam e Eve, né? Então, havendo uma confirmação desse rompimento, dessa resistência, a gente buscaria um alvo em 12K. No momento, não vejo trade. O único trade que poderia ter tido é que essa entrada já que aqui a gente fez um fundo duplo, né? Essa entrada no rompimento dessa máxima, desse martelo aqui, com alvo na resistência. E foi basicamente que se alguém entrou aqui e saiu aqui nessa região, e talvez seja até um motivo dessa correção no dia de hoje. No gráfico de 4 horas, ver se a gente vê alguma coisa diferente. A gente tem aí o nosso fundo duplo. Você vê que fica bem claro aqui o Adam e Eve, né? Correção aguda e a correção mais ovalizada, mais longa, né? O fundo duplo, talvez aqui apareça até a divergência no FR, vamos ver. Divergência no FR. Tem um fundo. O outro fundo é um fundo um fundo na mesma altura, né? Mesma profundidade, com uma divergência no FR, né? E o FR chegando aqui no estado subcomprado vai dar uma correçãozinha para voltar a subir novamente. Então, essa é a visão do Bitcoin no diário. Vamos dar uma geral aqui em outros ativos. Uma xeretada aqui no market cap. Só para a gente ver aqui o Bitcoin, os mercados aqui. Então você vê que a Binance nesses mercados aqui ela está como terceiro, com maior volume. Essa exchange aqui, se não me engano, é de Singapura, essa aqui é de Hong Kong, ou vice-versa, ao contrário. Não são exchanges famosas, né? E tem até um estudo falando de que muitas exchanges estão com volumes falsos, fakes, né, de movimentação. Então por isso que eu estou começando a utilizar a Binance como referência. Começando não, já estou há algum tempo utilizando a Binance como referência para meus trades. Você vê que a Bitfinex já nem aparece aí no top 10 aí, nem de volume. Aqui a Bitfinex está em 45º de volume. Então, quanto maior o volume, mais confiável é o gráfico. Então, por isso a opção por usar os gráficos da Binance. Voltando lá no market cap, vamos ver Ethereum, Ripple, Litecoin, e eu falar da Binance Coin. Vou pular
Bitcoin Cash. Ethereum. Ethereum, Bitcoin. O Ethereum segue apanhando do Bitcoin no gráfico mensal, semanal. O Ethereum corrigiu significativamente em relação ao Bitcoin, né? Fazendo aqui esse fundo aqui. Perdeu esse fundo agora em início de julho, né? E segue caindo, né? Então o Ethereum em relação ao Bitcoin segue caindo. O Ethereum em dólar, a gente vai ver que ele faz um gráfico mais ou menos parecido com o do Bitcoin. Esse Tether aqui, ó. Com uma formação, você vai ver que no gráfico mais longo prazo, uma formação bastante parecida com o Bitcoin, né? Mas a gente vê que ele está perdendo, o Ethereum está perdendo em relação ao Bitcoin, ou seja, é melhor tá vendido em Ethereum do que comprado, né, em relação ao Bitcoin. A perda desse fundo aqui foi agora no início do mês, como eu falei, e a gente segue nessa tendência de baixa no Ethereum sem nenhum sinal melhor de reversão. Deixa eu só traçar essa linha aqui. Então quem está esperando um trade em Ethereum tem que esperar aí um sinal de reversão. Talvez aqui a gente esteja vendo uma formação de um fundo duplo, como no Bitcoin, como formou no Bitcoin, né? Então a gente tem que aguardar essa confirmação desse fundo duplo aqui. Talvez a gente possa ter uma oportunidade de compra no Ethereum nesse fundo, com relação ao Bitcoin nesse fundo duplo. Vamos ver como é que está o IFR. O IFR aqui mostrando alguma divergência no momento. A gente tem que esperar um candle de reversão aqui para poder ver se vai ter uma compra ou não em Ethereum. Para ser bem sincero, não acho que vai ter essa reversão não. Ripple Bitcoin, também uma tendência de baixa sinistro, depois desse pico aqui deu no início do ano, né? O Ripple é legal pegar esses tiros aqui do Ripple, que no semanal ele fica bem claro, esses tiros no diário é bem fácil de identificar esses trades. Adoro fazer trade em Ripple, é uma das que eu costumo olhar com bastante frequência. A gente vê também aqui que ela perdeu esse fundo, né? Testou aqui no início do mês de junho e perdeu ele e está também nessa tendência de baixa feia aqui no Ripple. Então a gente tem que esperar que fez um fundo, fazendo outro fundo aqui. Quem sabe pode fazer um sinal similar ao que a gente está esperando lá no Ethereum para fazer uma compra aqui de fundo em Ripple. Litecoin. O halving de Litecoin esses dias agora, né? Vai ter o halving, que é a redução da recompensa na mineração do Bitcoin, da Litecoin, vai acontecer esses dias agora. Eu podia até dar uma olhada, porque deve estar por agora, né? A gente vê que o Litecoin ele deu ótimos trades aí de março para cá, né? Vendo essa arrancada aqui que precedeu até a arrancada do Bitcoin, ele arrancou antes do Bitcoin, e aí quando o Bitcoin acelerou, ele deu uma queda, né? Formou esse candle de reversão feio aqui, né? Não conseguindo romper pela segunda vez essa resistência aqui na faixa do ponto 0,15, ponto 0,16, fez esse candle de reversão e mergulha, perdendo esse suporte aqui em 0,11, né? E segue caindo. A gente tem um fundo aqui, teve esse rompimento falso que iniciou justamente o movimento de alta, e é onde a gente deve estar esperando os preços chegarem nas próximas semanas. Outra possibilidade é segurar nesse fundo aqui mais recente. A gente vê que já fez um fundo, testou esse fundo novamente e caminha para testar novamente esse fundo aqui. Vamos aguardar chegar aqui para procurar trades em Litecoin. Para fechar, BNB, já que a gente está falando que a Binance hoje em dia é a maior exchange, nada melhor do que olhar
o gráfico da moeda da própria Binance, né? A moeda da Binance é uma das que mais subiram nesse ano. A gente vê aí do final do ano passado para agora foi uma alta bastante expressiva. Chegou a mais de 200%, né, de alta. Fez aí um topo, um fundo, né, fez o pivô de baixo aqui no semanal, mergulhou, perdendo até as regiões de suporte mais importantes recentes, né? Então essa aqui a gente tinha uma região de importante suporte aqui, que segurou os preços aqui uma vez, segurou os preços duas vezes, perdeu e agora está perdendo novamente. Então Binance entra numa situação bastante crítica de provavelmente ter uma queda mais significativa. A gente poderia imaginar uma parada nesse novo suporte aqui, que deu esse preço aqui de suporte aqui, que também testou recentemente aqui, mas tá bem feio, é bem provável que caia bem mais lá até os 0,019, né? Então se você está comprando em Binance Coin, talvez seja a hora de, se já não zerou posição, de reduzir a exposição na moeda da Binance. Bom, esse foi um giro rápido aí para marcar o meu retorno aí com o canal. Aguarde que vou ter mais novidades. Estou planejando várias coisas legais aqui pra gente fazer nesse canal. Então se você curtiu esse retorno, dá seu like aqui, deixa seu comentário, me conta o que você gostaria de ver nesse canal e vamos retomar com força essas análises do mercado Bitcoin e ganhar dinheiro bastante com esses movimentos. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.